Hoje eu estou de multimídia, de som, de arrumar as cadeiras, de contra-regra e também vou falar um pouquinho com vocês, né, sobre essa questão da prevenção e do manejo de crises. Obrigado, querido. Já ouvimos a primeira parte, que eu já disse para a Larissa, é a primeira experiência pessoal, presencial minha, ouvindo essa temática, unindo a questão do espectro com epilepsia. Achei esse tema fantástico e muito útil para as escolas. Até vou sugerir para o nosso pessoal da CEMED essa temática para formação. Como eu já falei no início, vou repetir porque alguns não ouviram, eu sou psicólogo há mais de 2 décadas no mesmo setor, na prefeitura, na CEMED e no CEMEA, onde a gente trabalha com crianças da educação especial. E eu vou mostrar rapidamente uma estatística, porque não é meu foco falar hoje de estatística. E agradeço também a Larissa, que fez uma explanação brilhante sobre os conceitos e sobre as questões do autismo, que vai sobrar mais tempo para eu focar na prevenção e no manejo das crises. Vamos lá, então. O Leandro vai falar disso aqui, eu vou pular, eu já espiei lá o material dele. Aqui tem uma reportagem do dia 23 de maio, semana passada, dizendo aqui que no Brasil, isso é da BBC News, no Brasil tem 2,4 milhões de pessoas, tanto crianças quanto adultos, dentro do espectro. Homens, 1.400.000, mulheres, 1 milhão. Isso é uma estatística que a BBC pegou do nosso censo de 2022, do IBGE. Agora falar um pouquinho, bem rápido, sobre a nossa estatística da rede. Larissa e eu somos da rede municipal. Ela mais vinculada à saúde e eu à educação. Então, não peguei dados da rede estadual e nem da privada. Não tive esse acesso. Até solicitei o conselho, mas não consegui a tempo. Mas da nossa rede municipal, olha só, nós temos mais de 35 mil estudantes, só na rede municipal. Gente, isso é criança que não acaba, é muita criança. 36 mil crianças e estudantes, das quais, na educação infantil, nós temos 13 mil. E no ensino fundamental, os demais, 22, quase 23 mil crianças e estudantes. O número de estudantes do público-alvo da educação especial são aquelas crianças que têm alguma deficiência. No ensino fundamental, temos 1.755 crianças com alguma dificuldade, com algum transtorno, com alguma deficiência. E na educação infantil, 834 crianças, totalizando 2.600 crianças hoje. Esses dados não são de 2022, esses dados são de 2024. E são dados públicos, pedi para minha diretora se eu podia expor. Sim, porque já foram divulgados na última audiência pública que tivemos na Câmara de Vereadores. Então, são dados divulgados já, oficiais. Isso vai para o censo de 2025, já foi, na verdade. Dia 28 a gente mandou esses dados, que foi ontem, antes de ontem. E vai aparecer aonde? Na divulgação de 2026. Esses dados vão aparecer lá de Blumenau. Aqui por deficiência, ó. Educação especial de Blumenau por deficiência. Destaquei aqui o verde claro, que é o nosso tema de hoje. Transtorno do espectro autista
temos a grande maioria, gente, da educação especial. 1.982 crianças e estudantes com TEA. A outra relevância aqui é deficiência intelectual, 239, e nesse quesito, às vezes, essa DI aparece como comorbidade do próprio TEA. Então, essa informação se sobrepõe em alguns casos, não em todos. Porque, como a Larissa já falou, nós temos crianças com TEA que, às vezes, têm altas habilidades, né? Então, algumas crianças, não sei precisamente quantas dessas 239 com DI, também estão no espectro do autismo. Tá? Mas temos aqui altas habilidades 8, visão baixa 38, cegueira 2, deficiência auditiva temos 45, deficiência múltipla 9, deficiência física 123, DI 239, não diagnosticadas, mas que recebem o suporte que elas precisam, são 90, e o autismo 1982, e a visão monocular temos uma criança. Então, no Brasil, a estatística do IBGE de 2022, publicada em 2023, diz que a educação especial no Brasil representa 3,7% das crianças matriculadas no Brasil. Em Blumenau, na nossa rede, se você dividir 2.589 por 35 mil, vai dar 7,2%. Então, a nossa cidade mostra-se, pelos dados estatísticos, uma cidade acolhedora, uma cidade que recebe crianças de muitos estados da nossa federação, não só aqui próximo, mas do norte. Temos muitas crianças do norte, do nordeste, do centro-oeste e do sul, que vêm a Blumenau por causa da nossa rede de apoio. Ela é perfeita? Não. Está longe de ser perfeita. Nós temos filas de espera em vários serviços, incluindo na APAE, mas a gente está se empenhando ao máximo para contemplar essas necessidades que temos no nosso município. Para cá. Dito isto, essa pequena explanação sobre a estatística, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a temática principal, que é a prevenção e o manejo das crises. Então, a primeira pergunta que a gente faz, o que é, afinal, uma crise no espectro do autismo? Né? A Larissa falou muito bem a respeito das crises de episódios epileptogênicos, mas o que é uma crise no autista? E como que eu sei se é uma crise ou se é uma birra? A Maria Montessori, estou até fazendo um curso com ela atualmente, não com ela, mas a respeito da teoria, ela fala, em vez de birra, caprichos, os caprichos infantis. Como que eu sei se é um capricho ou se é uma crise? Quem sabe responder? Rápido, me ajudem. Larissa não pode, nem o Leandro. É simples, gente, de uma forma bem simples. Primeiro, quando a gente diz assim, criança com TEA, criança dentro do espectro. Antes do TEA, vem a palavrinha o quê? Criança. Então, não esqueçam, atrás do laudo, atrás da declaração médica, existe um ser humano, existe uma alma, existe uma pessoa. E essa pessoinha, que é uma criança às vezes, ela faz birra? Faz ou não? Quem aqui é pai de criança autista? Ou mãe? Ó, temos vários. E avô temos também. Eu já vi um avô aí. Então, gente,
criança é criança, com ou sem o espectro. Ela faz birra. A gente chama isso de birra circunstancial. Não é que a criança é birrenta toda a sua vida, mas quem de nós aqui não vai lembrar que tenha feito pelo menos uma birra circunstancial na vida? Entre 2 e 5 anos, na fase do desenvolvimento, é muito comum aparecerem caprichos, birras. Eles estão aprendendo a testar os nossos limites. Então eles se lançam e fazem birra, tá? Mas ela muitas vezes é confundida com uma crise neurológica. Como que eu vou discernir isso? A resposta é bem simples. Numa birra, num capricho, se ela está se debatendo, chorando, se jogando ao chão, fazendo aquele escarcéu por algo tangível, que é uma das funções do comportamento, ou por atenção, que é outra função, é muito comum, a mãe está lá na cozinha fazendo a comida ao meio-dia, o fogo ali, 4 panelas e ela ainda lavando as louças e a criança na saia, mãe, mãe, mãe. E daqui a pouco faz uma birra e se machuca. Daí vem com galo, daí a mãe desliga todas as 4 panelas e dá atenção. Então, a birra, gente, quando a criança consegue o que ela quer ou o que ela quer evitar, ela para na hora. Na hora, ela tem domínio próprio das faculdades, das funções executivas, estão plenas. Ela para na hora e ela sai com um sorrisinho aqui no canto, assim, ó. Consegui! Isso é bem diferente de uma crise neurológica no TEA. Se a crise ela começou por algo tangível, eu quero porque quero o celular, e naquele momento a mãe disse não, agora não, e entrou em crise neurológica. Se você não evitar que ela vá ao pico dessa crise, na hora do pico, se você entregar o objeto que ela quis, desculpa eu falar, tá? Ela vai jogar longe e pode pegar no seu rosto. Não resolve. Mas não era disso que ela estava querendo? Era. Mas ela desregulou. Entrou em crise. Vocês pegaram a diferença simples? Na birra tem autodomínio, tem controle, não está desregulado. Na crise neurológica, desregula e não adianta. A gente vai ver o ciclo da crise. Ok. Por que essas crises ocorrem? Quais são os antecedentes, os precursores? O que acontece? A outra questão, ali, aqui, ó, a responsividade sobre a sobrecarga emocional, ambiental, social, ela pode vir de 2 maneiras. Ou explosiva, que daí já começam com alterações, acelerando comportamentos, estereotipias, rubor na face, começa a transpirar, começa a dar sinais, e vai para uma crise explosiva, que a gente chama de meltdown, que é explosão. Ou ao contrário, a criança, em vez de explodir, numa crise, ela se fecha, se retrai e se isola. Não chega a ser uma crise de ausência. A criança não tem uma epilepsia, ela não tem uma convulsão, mas ela se retrai tanto que ela fica no shutdown, fica-se toda retraída, mão nos ouvidos, posição às vezes de feto, posição fetal. Ela está numa resposta que a gente chama de shutdown, tá? Não quero saber de nada, eu preciso me regular, por favor, saiam de perto. Por isso é tão importante numa crise, assim como a Larissa falou da epilepsia, ou numa crise do autista, não se reunirem 8 pessoas em volta, mais 15 coleguinha. Por favor, gente, cuidem com excesso de ajudantes voluntários. Frequência e impacto,
quais os mecanismos por trás dessa crise e compreender para intervir com empatia. A gente vai tentar passar esses temas rapidamente, tá bom? Então, afinal, a crise é uma... Ah, peraí. Agora, tem uma surpresa para vocês. Antes de eu continuar na parte da teoria, eu vou assistir um vídeo com vocês de um desenho animado, uma animação muito linda. E se vocês já assistiram, não vão se incomodar, porque eu já assisti muitas vezes. Prestem atenção nos detalhes, que a equipe de produção desse vídeo está de parabéns pelos detalhes. E depois do vídeo vai ter uma prova. Eu vou fazer perguntas para vocês. Quem tirar menos de 8 aqui... Sim, isso. Aham. É imitação infantil. A gente chama isso de modelo social. Eles vão aprendendo conosco, adultos, e eles aprendem entre os seus pares. É mediação entre os pares. Então, como a Larissa já falou, e o Leandro também, a conversa, a gente chama isso na rede de combinados. Combinados com a turma. A gente faz uma assembleia, senta todo mundo no chão e explica tudo que a gente precisa sobre o espectro e sobre aquele coleguinha, preservando a honra e a dignidade dele, né? Isso ajuda muito contra os modelos de repetição, de comportamento e, sobretudo, contra o bullying. Gente, as crianças, eu estou há 20 anos andando com eles, eles são os maiores atores da inclusão. Eles têm um coração generoso e compassivo. Eles incluem. Os adultos é que têm dificuldade. Se você senta, faz uma assembleia com as crianças, explica, faz os combinados, tá muito bem. Vamos lá, esse vídeo vai ter prova, preste atenção. Estamos com um probleminha de som aqui. Alguém que entende informática aí para me ajudar? Ah, ok. F5. Agora vai adiante, pode ir. Mais um, mais um, mais um aí. Vamos ver se vai dar. Tá. Pessoal, muita atenção. Trabalhem junto com seus parceiros. Ô, Renê.
Renê, Vira pra cá. Você vai ter um novo parceiro. Tá atrasado, Marcos. Eu sei, é que eu fiquei sem celular e... Oh, eu alcanço eles. Tá tranquilo, eu só vou pegar a canoa lá. Peraí. Hoje você vai com a Renê. A menina que não fala? É. Ela adora canoa. Mas não é você o instrutor? Como é que eu vou... É só dizer oi. Oi. Eu sou o Marcos. Por que ela tá sentada assim? Pra falar com você. Mas eu achei que ela não... Renê, você consegue. O quê? Então... E aí, René? René. René. O que você quer fazer? Caramba. Tá, que tal a gente fazer umas manobras com a canoa? Depois te levo de volta. Você conhece a canadense? É só uma manobra modificada, não é tão legal. Que tal a força de popa? É que nem a força de proa, mas com a parte de trás. Você tem que ter cuidado com a cruzada, porque você pode cair sem querer. René, cuidado! É melhor voltar pra margem. Tá bom, tá, eu entendi. René, você quer fazer alguma coisa específica? Eu tenho que saber. Oh. Tá bom. Você quer descer aqui pra fazer? Mas nós... Caramba. Então não tem que... Você é engraçado. Tá, a gente pode... Você jura? A última vez. Beleza. René. René. Eu sei onde isso vai dar um efeito bom. Beleza. Liga agora. O telefone. Gostou? É, eu também. É um lugar legal pra vir quando as coisas ficam muito difíceis lá fora. É, você sabe. Tá tudo bem. René, a gente só tá... Tudo bem, René, não? René, o que você tá fazendo? René, cuidado com a canoa! Por que fez isso? René, René! Relaxa, tá tudo bem. Por que tá tão agitada? Ah, não! Não! Desculpa, René. Vai, para de chorar. É só a gente voltar pra canoa.
Olha, Renê, eu não sei o que fazer. Estraguei tudo. Mas você também exagera, não acha? Foi mal. Tudo bem. Eu vou ficar sentado aqui e esperar até você me mostrar o que você quer. Aí, tranquilo? Hora de voltar pro lago. Gostaram? Vamos lá. O que vocês pensaram? O que vocês pegaram desse filme? Palavras-chave: compaixão, respeito, paciência, a crise, acolhimento, amor, que mais? Estratégia de manejo, interação, entendimento, cuidado. Outras coisas mais técnicas, vou ajudar por causa do nosso tempo, tá? Senão eu ia deixar mais vocês falarem. Perceberam questões sensoriais? Quais? Tátil e visão também, porque ela assustou com a imagem. E no filme é muito bem retratado. Eu trabalho com som e eu fiquei babando assim com a engenharia de som. Eles reproduziram sons, ultrassons muito agudos e também infrassons, sons do subgrave. Isso desregula as crianças. Que mais que vocês perceberam? Alguém não falou essa palavrinha. Cores, a tipo da crise. Lembra que eu falei ali de shutdown, meltdown, aparecem as duas fases. Questão dela no celular. A palavra-chave não é estereotipia, é a que falta vocês falarem. Serve como autorregulação, mas é um hiper... isso aí. O hiperfoco dela, naquele brinquedo. Perceberam que no momento da crise, que ela tinha aquele objeto, aquele device, como afeto e como apego, âncora para ela, o que ela fez? Jogou na água. Vocês estão entendendo? No meio da crise, gente, as funções executivas vão para o beleléu. A questão inibitória do comportamento que é aqui no córtex pré-frontal, acabou-se. É bem diferente de birra. A criança com birra não ia jogar o que ela mais ama na água, jamais, tá? Então são tantas questões lindas desse filme. Vocês perceberam que o olhar do menino e a sinceridade, não acontece isso muitas vezes conosco, enquanto profissionais, enquanto pais, enquanto professores. Eu não sei mais o que fazer. Porque toda crise é padrão? Não. Toda criança é padrão? Não. Cada criança... Obrigado, querido. Cada criança é uma criança, é um ser. Assim como as digitais do nosso polegar, cada autista é único. E cada crise é única. Tá? Dá para ver muitas coisas lindas nesse filme. Então, no momento que ela se recolhe,
ele mostra paciência e fica ali sentadinho, e é o que a gente chama de estar presente. Eu estou aqui. Às vezes, numa crise, basta isso. Eu estou aqui. Eu vou esperar você se acalmar. E o filme mostra muito isso. Outra questão linda do filme, que passa bem rápido, é no momento de encontro dos dois. Vocês perceberam quando eles trocam o olhar a primeira vez? Bem no finalzinho do filme, eles olham. Então, eles fazem esse contato visual. Isso é maravilhoso. Outra coisa que ninguém falou aqui na nossa prova foi sobre comunicação funcional. Comunicação alternativa. O que ela fez quando ela quis fazer número 2? Agora tem uma pegadinha aqui. Isso é meu olhar de psicólogo. A gente, como psicólogo, é treinado a olhar desconfiando, né? Não acreditar naquilo que você vê, mas em todo o contexto subjetivo e nas entrelinhas. Me parece que ela é tão esperta que ela olhou de longe e viu que tinha aquelas coisas sensoriais. No fundo tinha uma casinha azul. E ela pensou, como que eu vou fazer para esse piá me levar lá? Daí ela olhou, casinha, cocô. Daí chegou lá, ela foi, voltou, e nada de cocô. Ele disse, mas não era isso que você... Tá bom, eu não te entendo. Então, gente, é muito detalhe numa crise. E é muita coisa para eu falar para vocês nos meus próximos 15 minutos que eu acho que eu tenho, não sei quanto tempo, fazem me ajuda. Não vou ler isso aqui porque vocês já leram, já deu tempo. Tá? É uma desregulação neurológica. Por que elas ocorrem? Cadê o negócio? Está aqui. Eu estou olhando a minha cola aqui para não ficar de costas para vocês. Por que elas ocorrem? Dificuldades de comunicação. Gente, a comunicação, para mim, é a base da interação humana. E a interação social das crianças com TEA é um dos pilares diagnósticos. Então, comunicação social é algo que nós, enquanto pais e educadores, temos que prestar atenção. É o primeiro ponto para mim. Quando a gente resolve a questão da comunicação, a gente previne muitas crises. E como que a gente faz isso? Com o treinamento da comunicação funcional. Não vai dar tempo de explicar isso para vocês na prática, mas a gente vai deixar links e vídeos e material para que vocês se aprofundem nessa temática. Outra questão é a sobrecarga sensorial. Todos nós somos seres sensoriais. As janelas sensoriais, sensitivas, que as mais conhecidas são as 5, né? Olfato, tato, paladar, visão, audição. Mas temos ainda a propriocepção, que é a consciência do todo do nosso corpo no ambiente. Se eu estou dentro de uma piscina, eu vou sentir a pressão da água. Se eu estou num ambiente social, eu vou saber onde é que eu estou. A propriocepção é muito importante. Crianças com TEA, eles têm isso às vezes. Uma resposta de hipersensibilidade e outras vezes de hipossensibilidade. Por que as crianças às vezes recusam um abraço? E adultos também. Tem colegas do meu setor, 2 que são autistas, e é muito engraçado, porque eu já sei. Então, no aniversário dela, o máximo é assim, na pontinha do dedo. Parabéns, felicidades. E tem outras, porque ela é hipersensível ao toque. E tem outras pessoas que são hipossensíveis. Crianças que, às vezes, para se acalmar durante o sono, você tem que colocar uma coxa grossa, com peso muito grosso para ela se acalmar. São crianças hipossensíveis na questão tátil e na propriocepção. Tá? Então, quando a pessoa é hipossensível, a criança é hipossensível, numa crise, ela vai aceitar o abraço, mas tem que ser um abraço forte. Você tem que quase dar um, como é o nome que vocês falam aí no jiu-jitsu? Um mata-leão amoroso. Ela vai relaxar.
Mas não façam isso com uma criança hipersensível, proprioceptivamente. Ela vai jogar gasolina no fogo, tá? Então, gente, como que isso funciona? Vamos lá. Às vezes, fadiga, fome, sede, dor, desconforto, tudo que acontece numa criança neurotípica, numa criança dita normal, tudo que acontece com essa criança, acontece com o autista. Dor de dente, dor de barriga, otite, laringite, tudo isso tem que prestar atenção. Pode desencadear crises, e a gente não sabe de onde vem. Rotinas, muito cuidado com mudança de rotinas, elas precisam ser estabelecidas, comunicadas previamente, combinadas. Se a criança é não verbal, usar dicas visuais, cartões, fotos da própria criança na atividade do parque, comendo, daí você mostra para ela, ó, quando despertar o relógio, almoço. E não mude a rotina, não mude o combinado. Vai dar BO. Tá? Tudo isso faz parte da prevenção à crise. Por que eu estou enfatizando a prevenção? Porque depois que ele entrar no pico da crise, gente, é só esperar, é só cuidar com as coisas pontiagudas, com as coisas perigosas, é adaptar o ambiente. Bom, já estou antecipando, depois eu falo. Dificuldades na regulação emocional. É outra questão pertinente ao espectro. As crianças com autismo, elas têm dificuldade de reconhecer a sua própria emoção. Chama-se alexitimia. E a emoção do outro. Por isso que, às vezes, numa festa de aniversário, todo mundo está ali empolgado para cantar o parabéns, e na hora do parabéns, deu ruim. A criança não tem o significado subjetivo daquilo. O que é isso? Que coisa esquisita. Está muito alto as palmas, gente cantando, entra em crise. Então, você tem condições, através do terapeuta ocupacional, através da terapia, da psicoterapia, da fono e de outros profissionais, você tem condições de ir treinando essa criança para reconhecer, nominar e lidar com as suas emoções e reconhecer a emoção do outro. E isso a gente faz com cartazes, com fotos, com muita explicação. É muito legal, as crianças aprendem, tá? Claro que o nível 3 tem mais dificuldade, como já foi mencionado aqui, mas a gente não pode perder a esperança. Nós temos que trabalhar nesse viés, nessa perspectiva, nesse propósito de autonomia para a vida, que é isso que importa. Essa é a nossa meta, autonomia. O ciclo neurofisiológico, então, de uma crise, gente, que não tem nada a ver com birra, é aquele ali. A gente tem aqui um pequeno esquema do nosso encéfalo. Aqui na corzinha mais vermelha e rosa, é o nosso complexo reptiliano. O autor dessa teoria, desse artigo, ele divide o encéfalo apenas didaticamente em 3 partes. Ele apelida isso do cérebro reptiliano, que é o primeiro aqui da evolução, segundo o autor, que é o mais arcaico, é aquele que está aqui no final da nossa medula espinhal, já entrando no crânio, tá? É o nosso primeiro cérebro. O segundo, mais desenvolvido, é esse aqui que tem o giro do símbolo em amarelo, e aqui o verdinho, a amígdala. Esse complexo, ele chama de sistema límbico. O sistema límbico é o centro da nossa vida emocional. E por incrível que pareça, é a porta da memória de longo prazo. Tudo que nós queremos aprender e ensinar para a vida, tem que passar pelo sistema límbico. Lógico que nosso encéfalo, nosso cérebro é uma orquestra sinfônica funcionando tudo ao mesmo tempo. Mas lembrem-se disso.
você quer ensinar alguma coisa, toque na emoção. Quando a nossa emoção é tocada, a gente aprende para a vida. E o autista, ele tem dificuldade de lidar com isso. Por isso que a aprendizagem é muito mais difícil. Por último, nós temos no encéfalo aquela massa cinzenta, que é a parte mais desenvolvida de neurônios, onde está o núcleo dos neurônios, que é o nosso córtex cerebral. Ali é onde estão as funções executivas, as funções mentais superiores, atenção, memória, direção, orientação, consciência. Então, gente, o que acontece numa crise? Aqui no primeiro quadradinho nós temos o estímulo do ambiente. Este estímulo entra em alguma das nossas janelas sensoriais, tá? Digamos, ali no filmezinho que a gente viu, foi o som, lá no túnel, e aquela luz, as duas coisas juntas, foram os estímulos ambientais, entraram pelo ouvido, pelos olhos, e mexeu na percepção da Renê. A percepção de uma criança autista, ela não é a mesma que a nossa. Ela funciona, às vezes, de uma forma, como o menino falou, achei engraçado, não precisava ser tão exagerada. Achei engraçadinho isso, mas é que o funcionamento do nosso sistema nervoso é um, dos neurotípicos, e dos atípicos é outro. É outra amplitude, é outra frequência. Então ela entrou em crise, tá? O que aconteceu? Ativou a amígdala, que é essa coisinha verde dentro do sistema límbico, emoções. Por isso que muitas crises, a causa não é nem social, é emocional. Passa aqui, daí libera no sistema nervoso nosso, temos o simpático e o parasimpático, que são mecanismos do sistema autônomo. O simpático, ele impulsiona a atividade das nossas vísceras, do coração, e prepara a gente para luta ou fuga. E o parasimpático desativa, deixa a gente na calma, tá? Isso desregula. Por quê? Porque há uma enxurrada aqui, que esse hipotálamo aqui, esse rosinha, ele descarrega, e a hipófise, que fica aqui também, ali embaixo, o amarelinho ali, liberam cortisol e adrenalina, noradrenalina, norepinefrina e um monte de coisas. O Francisco aqui é biólogo e farmacêutico, pode falar melhor. Mas uma série de hormônios que os neurotransmissores jogam nas nossas glândulas suprarrenais e vai para o sangue, e a pessoa se prepara ou para luta ou para fuga. No caso do autismo, como ele desregula, porque o córtex pré-frontal dele, que é o sistema nosso de controle inibitório, sai fora do ar, então ele realmente sai fora do ar, entre aspas falando, para vocês entenderem. Perde o controle, desregula, tá? E entra em crise. E não adianta daí querer, como eu escutei esses dias, eu com 150 quilos me joguei em cima dele. Gente, pode fraturar costelas, pode dar BO, pode dar problema. Então não é questão de conter fisicamente de qualquer jeito, tá? É fazer o que o menino fez. Vou cuidar para que não se machuque, vou me mostrar presente e vou esperar o ciclo passar. Vamos lá que eu estou atrasado, muito atrasado. Não vou ler tudo isso aqui. Esse material, gente, é um esquema para vocês lerem em casa. Nós vamos encaminhar isso para vocês. Mas aqui está bem separadinho as fases de uma crise. O início, que são pequenos alertas, tá? Sinais, que a gente chama também de gatilhos. A gente está vendo a criança está ficando agitada, está falando mais alto, está começando a chorar, está ficando com o rosto rubro. É hora de eu agir. Eu tenho que oferecer opções para que essa crise não evolua. A escalada, aumento da agitação,
o pico, que daí é o descontrole total, a diminuição e a recuperação. Então, aqui tem uma curva. Ó, acalma os gatilhos, aqui a gente tem que agir nos gatilhos. A agitação, aceleração, pico e a recuperação, que é aquela sonolência, às vezes a criança fica pálida e ela quer dormir. Isso acontece todo dia nas salas das coordenadoras das escolas, eu vejo. A criança sair de uma crise, vai para a coordenação, pega no soninho. Por quê? Exaustão neurológica. O corpo precisa se recuperar. Vamos lá. Então, trabalhar na prevenção, gente, é conhecer a criança. Se a gente não conhecer profundamente essa criança, a gente não vai conseguir lidar no manejo da crise. Outra questão, monitoramento contínuo. Eu trouxe alguns papéis que a gente usa na rede, obviamente não trouxe todos, mas são materiais públicos, tá? Que vocês podem usar como pais. O PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, o PEI, Plano Educacional Individual. Aqui tem desde a anamnese, como é que foi o parto, como é que foram os primeiros dias, primeiros meses, tudo sobre a criança. E tudo que a gente quer alcançar com essa criança, os pontos potenciais e as suas dificuldades. O outro material que está ali, que eu trouxe, depois quem quiser manusear pode, também é de domínio público e não é instrumento privado do psicólogo. Foi liberado para que os pais usem. Chama-se Behavioral Problems Inventory. Quer dizer o seguinte, problemas de comportamento, o inventário dos problemas de comportamento ou comportamento-problema. Ajuda bastante, a gente precisa conhecer a criança. E um outro apêndice, a escala dos comportamentos problemas. É um outro instrumento muito bom para se ter em casa e nas escolas. E o mapeamento de crises. Que hora que essa crise aconteceu, quantos minutos durou, por que aconteceu, como foi a crise e como foi resolvido. Isso você pode fazer numa cadernetinha, num caderno, em casa. O professor pode fazer isso. Por quê? Porque isso vai nos ajudar para prever as próximas. O suporte adequado, terapias, ABA, que é uma ciência, é muito importante que os pais conheçam. Existe hoje uma oferta de um professor, se eu não me engano, o doutor Tiago Lopes, ou Tiago Castro, mês das mães, ele está oferecendo ABA para mães. Muito barato, acho que é R$215. Gente, ajuda muito na prevenção e no manejo, tá? Vamos lá. 2 minutos, Vasni. Já paro. Conhecer o que tem por trás do comportamento, o que a criança ganha ou evita, é muito importante. E isso vai ser falado nesse curso, ABA para mães e para pais. Mas, gente, é importante que vocês, pelo menos, saibam lidar com essa questão das funções do comportamento. Sensorial, esquiva, tangível ou atenção. Às vezes a criança entra em crise por uma questão sensorial. Então afasta ela da fonte. É ruído, leva para um lugar mais calmo. A luz muito branca, tira do ambiente. Às vezes é a atenção que ela quer. Às vezes é algo tangível. E às vezes é fuga ou esquiva. Eu não quero fazer essa atividade. E isso aqui, a esquiva, é uma das fontes maiores que a gente vê nas escolas. As crianças aprendem com reforços inadequados, reforços positivos inadequados, que se ela fizer o primeiro sinalzinho de birra, a professora Papi vai sair com ela da sala e vai passear no parque. O que acontece? De 15 minutos vai ter um início de crise. Porque ela aprendeu que ela pode conquistar o que ela mais quer. Vamos lá.
Protocolos de intervenção. Gente, esse documento ali do meio, Portaria Conjunta número 7, da Secretaria Especial de Atenção à Saúde, vocês podem encontrar no Google, Portaria Conjunta 07. É um manual muito bom, muito acessível, é dirigido para os profissionais de saúde, mas tem a parte do manejo de crise não medicamentoso, que é acessível para todos nós, educadores e pais. Inclusive, esses 2 formulários que eu trouxe são apêndices dessa portaria. Muito instrutivo, muito prático do que fazer no dia a dia. Tá? Isso aqui hoje é o maior e o único protocolo nacional da saúde que nós temos para manejo e controle de crise no autismo. Não encontrei outro. Esses aqui são americanos, PCM, Protocolo Profissional de Manejo, e o ISCA, que é o mesmo protocolo, só de uma forma resumida, daí está dentro do curso de aba. E eu vou disponibilizar um resumo, é só um resumo, não é o curso, é um resumo escrito do que é PCM e do que é ISCA, para vocês terem e darem uma olhada e se interessarem para ir atrás, tá? Finalizando então, durante uma crise nunca se deve repreender, castigar, exigir, discutir a relação, querer ensinar comportamentos adequados. Esquece a parte aqui do córtex pré-frontal, não está funcionando. O que está predominando? O cérebro reptiliano, que está se batendo, debatendo, e o sistema límbico está bagunçado. Tem um excesso ali de informações que mexeu e desorganizou as emoções. Não vai aprender nada. Então, por favor, o foco deve ser na segurança e na redução dos estímulos e no acolhimento. Às vezes, a crise é tão forte, é tão severa, nós temos 12 casos na nossa rede municipal que eu acompanho com a comissão, eu como psicólogo, uma assistente social e um professor de educação especial. Nós 3 acompanhamos em planos de ação, mas tem casos, nesses 12 aí, que às vezes a gente recomenda toda a turma sair, de tão grave que é. E às vezes a professora vai com uma função pedagógica para fora dessa sala, vai lá no pátio, continua sua aula com a turma, de uma forma lúdica, sem perder o tema, e a gente coloca 1 ou 2 pessoas para atender essa intercorrência com essa criança. E às vezes tem que chamar o SAMU. Muitas vezes. E outro dia teve um caso que foi o SAMU e a polícia. Que era um menino do 9º ano com 1,97 m, 90 quilos. E a polícia veio não pela solicitação da escola. A polícia veio porque é um protocolo do SAMU. Para proteger os servidores do SAMU, tá? A escola nunca vai chamar a polícia para tratar com crianças em crise, jamais. Então, a polícia apareceu ali, a mãe também, e a mãe é lutadora de jiu-jitsu, e deu um mata-leão nele na frente de todo mundo ali, então, é mãe, né? Estava ali o SAMU junto. Então, são casos de extrema complexidade, gente. E todo o nosso carinho e respeito deve estar presente. E o cuidado. Aqui, ó, os gatilhos estão ali, em cada área, sensorial, comunicacional, está tudo ali explicadinho para vocês, social, mudanças na rotina, questão física de dor de garganta, questão social, tudo explicadinho, o que tem que fazer de estratégias preventivas, e o mais legal é a última lâmina aqui, o que não fazer, está lá, ó, na última coluna. O que não fazer para prevenir as crises, tá? Então, agradeço a atenção de todos, mantenham a calma, mostrem-se presentes, postura firme e respeitosa, retirar as pessoas em crise dos holofotes, cuidar com os voluntários em demasia, evitar, já falei, oferecer segurança física, se necessário intervir fisicamente. O que eu tenho aconselhado para as professoras,
é que elas me perguntam, a gente não pode, a outra palavra é conter, porque a contenção tem que ter autorização médica. Não precisa o médico estar presente, mas o enfermeiro, um técnico de enfermagem tem que ser autorizado. E contenção química, daí sim, só médicos e dentistas. Tá? Nenhum professor vai com a injeção lá conter quimicamente. Só que nós, enquanto professores, tem situações que a gente precisa acolher e intervir, interditar fisicamente para que ela não se machuque, não se jogue, não quebre a cabeça. Nós temos um menino que bate com os punhos, que chega a sangrar. Minha esposa sabe o dia que eu cheguei em casa, mal, de ver aquele sangue todo no rosto do menino, dele se autolesionar. São lesões autoprovocadas. Então a gente precisa fazer o mínimo. Mas na rede nós aconselhamos acolher, cuidar se é hipossensível, hipersensível, abraçar quando dá e afastar o perigo para essa criança. É isso que nós recomendamos. Nós estamos escrevendo, e deve ficar pronto até o final do ano, é a nossa meta, um roteiro, um protocolo do município. Né? Temos pessoas do CAPSI, de vários setores da rede, para nos ajudar a escrever isso, e vai sair uma normativa para orientar detalhadamente os nossos professores o que fazer em crises graves. Então, encerro agradecendo a atenção de vocês. O resto ali é bibliografia. Muito obrigado. No final, a gente vai sentar aqui, junto com os demais profissionais, para responder perguntas. Tá bom? Agora eu passo a palavra ao Leandro, então, nosso professor de jiu-jitsu, faixa preta, que vai falar muita coisa legal. Eu coloco, tu coloca lá não? Eu coloco. E agora é a vez dos professores de jiu-jitsu anotarem suas perguntas no papelzinho para depois a gente ouvir as respostas.